Antes de continuar, responda honestamente. Você realmente tem a força mental que acredita ter? Porque algumas das maiores fraquezas mentais não parecem fraqueza. Elas parecem hábitos normais. Um comentário que arruína completamente seu humor. Uma crítica que continua ocupando sua mente por horas. A necessidade constante de provar algo para os outros. Externamente, tudo parece normal. Mas para os estoicos, esses pequenos momentos revelam algo muito específico. Uma mente que ainda não aprendeu a dominar a si mesma. Marco Aurélio refletiu profundamente sobre isso enquanto enfrentava guerras, pressão política e conflitos humanos diariamente. Em seus escritos privados, ele descreveu comportamentos extremamente comuns que revelam quando alguém é mentalmente mais fraco do que imagina. Hoje você vai conhecer 12 sinais sutis de fraqueza mental que muitas pessoas possuem, mas quase ninguém admite. E há uma grande chance de que alguns deles já estejam presentes na sua vida sem que você tenha percebido até agora. Se isso fez sentido, deixa o like agora e se inscreve no canal. Esse conteúdo foi feito para quem quer algo real, não autoajuda superficial. Agora vamos ao que Marco Aurélio escreveu sobre fraqueza mental que quase ninguém tem coragem de aplicar a si mesmo. Antes de entrar nos 12 sinais, vale entender por que Marco Aurélio se preocupava tanto com o que chamamos hoje de força mental. Ele não usava esse termo, mas nas meditações, o texto que ele escreveu para si mesmo sem a intenção de publicar, ele retorna repetidamente à mesma questão central. A mente que não se governa é governada por qualquer coisa que apareça. Pelo humor de outra pessoa. Pela opinião de quem mal te conhece. Pelo resultado de situações que estavam fora do seu controle desde o início. Para Marco Aurélio, essa condição não era julgada com crueldade. Era observada com precisão. Ele via esses padrões em si mesmo, nos senadores ao seu redor, nas pessoas que governava, nas relações que mantinha. E os descrevia não para envergonhar quem os tinha, mas para criar clareza sobre o que precisava ser trabalhado. A natureza dos 12 sinais a seguir é precisamente essa. Não são falhas de caráter. São padrões de funcionamento mental que, não examinados, limitam a capacidade de uma pessoa de operar com clareza, estabilidade e integridade. E porque a maioria dessas pessoas nunca os examinou, continua limitada por eles sem saber por quê. Vale nomear algo sobre a honestidade que esses sinais exigem. Marco Aurélio escreveu sobre o exame de si mesmo como um dos trabalhos mais difíceis que existem, porque a mente tem uma tendência natural de se proteger do que poderia diminuir a imagem que tem de si mesma. Você vê os sinais com clareza nos outros. Aplicar o mesmo nível de clareza a si mesmo requer uma qualidade de honestidade que a maioria das pessoas não desenvolve, porque nunca foi incentivada a desenvolver. Existe também um fenômeno específico sobre a fraqueza mental que Marco Aurélio observava com frequência. As pessoas que mais resistem ao exame honesto de si mesmas são frequentemente as que mais necessitam dele, porque a resistência ao exame é em si mesma um sinal. O desconforto de se ver com clareza é proporcional à distância entre a imagem que a pessoa tem de si mesma e o que o exame revelaria. Pessoas genuinamente fortes mentalmente não têm medo do exame. Podem estar erradas, podem ter padrões a trabalhar, mas a honestidade não as ameaça. Porque a sua identidade não depende de uma imagem perfeita de si mesmas. Depende da disposição de continuar o trabalho independentemente do que o exame revelar. Essa é, talvez, a meta-habilidade que os 12 sinais estão construindo. Não a eliminação de cada padrão individualmente, mas o desenvolvimento da qualidade de honestidade consigo mesmo, que torna possível ver cada um deles quando aparecem. É exatamente essa qualidade que Marco Aurélio desenvolveu ao longo de décadas de prática deliberada. Esse trabalho não acontece de forma automática. Acontece com estrutura. Existe uma jornada com mais de 20 módulos, baseada nas práticas das meditações, que traduz cada um desses sinais em trabalho interno prático. Com um desafio de 45 dias, que instala os novos padrões por repetição consistente, e áudios de reprogramação que trabalham as camadas que a leitura sozinha não alcança. Mais de 2.000 pessoas já percorreram esse caminho. Se você quer a estrutura para transformar o que vai ouvir aqui em mudança real, o link está na descrição.
Mas siga aqui comigo porque cada sinal tem algo específico e revelador para te dar. O sinal número 1 é ter o humor controlado por eventos externos. Essa é uma das formas mais reconhecíveis de fraqueza mental e, ao mesmo tempo, uma das mais normalizadas. O trânsito está ruim e o dia inteiro piora. Alguém não responde a mensagem no tempo que você esperava e o estado interno muda. Uma notícia desagradável chega e a capacidade de focar no que é importante vai embora. Marco Aurélio foi preciso sobre isso nas meditações. A perturbação não vem dos eventos. Vem do que você decide que os eventos significam. E essa decisão, na maioria das pessoas, não é consciente. Acontece automaticamente, de forma que o evento e a perturbação parecem a mesma coisa. A mente forte não é a que não sente. É a que não transfere o controle do próprio estado interno para a circunstância. Para ela, o trânsito é um fato. O humor é uma escolha separada. E essa separação, que parece impossível para quem nunca trabalhou, se torna cada vez mais natural com prática. O custo de não desenvolver isso é enorme. Porque a vida nunca para de produzir eventos desagradáveis. Quem depende de circunstâncias favoráveis para ter um estado interno estável, vai ter um estado interno instável a maior parte do tempo. Não porque a vida seja cruel, mas porque as circunstâncias simplesmente não são controláveis com a precisão que a dependência exige. Existe uma observação sobre esse sinal que Marco Aurélio fazia nas meditações, com uma frequência que sugere que ele precisava lembrar-se disso repetidamente. Os eventos são neutros. O julgamento que você acrescenta ao evento é o que produz o estado emocional. E o julgamento é seu, não do evento. Isso pode parecer filosófico demais para ter aplicação prática. Mas o impacto é concreto e mensurável. Pense em duas pessoas que enfrentam o mesmo congestionamento. Uma chega ao destino irritada, com o estado interno alterado por algo que durou 30 minutos e terminou. A outra chega praticamente no mesmo estado em que saiu, porque processou o congestionamento como fato sem acrescentar o julgamento de que arruinou tudo. O evento foi idêntico. A experiência foi completamente diferente. Não pela sorte de uma ou falta de sorte da outra, pela qualidade do processamento interno de cada uma. Me conta nos comentários. Qual tipo de evento pequeno você percebe que mais consegue desestabilizar o seu humor? Comenta aqui embaixo. Eu leio todos. O sinal número 2 é precisar de aprovação contínua para agir. Esse sinal tem uma forma específica de se manifestar, que a maioria das pessoas não reconhece imediatamente como dependência. Não é a busca explícita de elogio. É a paralisia diante da possibilidade de desaprovação. É o projeto que não começa porque alguém pode criticar. É a opinião que não é dita porque alguém pode discordar. É a decisão que fica esperando validação externa antes de ser tomada. Epicteto, cuja filosofia influenciou diretamente Marco Aurélio, descreveu isso com uma firmeza que incomoda. Quem depende da aprovação alheia para agir, transferiu a autoridade sobre sua própria vida para pessoas que frequentemente nem sabem que têm esse poder. A mente forte age a partir de valores claramente definidos e da avaliação honesta do que é certo, independentemente de como essa ação será recebida. Não por arrogância, por autonomia. A aprovação pode ser bem-vinda quando chega. Nunca é necessária para que a ação aconteça. O custo prático de não desenvolver essa autonomia é que as decisões da pessoa, que depende de aprovação, acabam sendo formadas mais pelos outros do que por ela mesma, mesmo sem que esses outros saibam que tem essa influência. A vida que emerge dessas decisões tende a ser a vida que outros esperavam, não a vida que a pessoa genuinamente queria construir. Conheci alguém que passou anos adiando uma transição de carreira porque ninguém ao redor entendia a escolha. Família, amigos, colegas, todos questionavam. E cada vez que a decisão era quase tomada, algum comentário duvidoso reacendia a insegurança e o adiamento se estendia. O projeto que havia começado nunca chegou ao ponto de partida. Não porque a ideia era ruim, porque a estrutura interna de tomada de decisão estava dependente de uma aprovação que nunca chegaria de forma suficientemente unânime para satisfazê-la. Marco Aurélio era um homem sobre quem opiniões divididas eram absolutamente garantidas. Toda decisão que tomava tinha defensores e críticos. E se governasse pelo consenso da aprovação, não governaria. O que ele desenvolveu, por necessidade e por escolha filosófica,
Foi a capacidade de separar claramente a avaliação interna das suas decisões, que era sua responsabilidade manter honesta, da aprovação externa, que era informação a ser considerada, mas nunca determinante. Essa separação não foi instantânea para ele. As meditações mostram um homem que precisava se lembrar repetidamente de não buscar elogios, de não agir para ser admirado, de verificar sempre se o que estava fazendo passava pelo teste da própria consciência antes de qualquer teste externo. O que isso revela é que a autonomia em relação à aprovação não é um ponto que se alcança de vez. É uma prática que se mantém. E manter é exatamente o que o trabalho diário permite. O sinal número 3 é ser incapaz de suportar crítica sem reagir defensivamente. Marco Aurélio escreveu sobre a crítica com uma clareza que ainda hoje é desconfortável para quem a encontra. Se alguém te apontou um erro real, você tem a informação que precisava. Agradeça. Se apontou algo falso, o problema é da perspectiva de quem criticou, não seu. Nos dois casos, a reação defensiva não adiciona nada. Essa formulação parece simples. Na prática, a reação defensiva à crítica é um dos reflexos mais automáticos que existem, porque o cérebro processa a crítica como ameaça social, algo que evolutivamente era perigoso. E ameaças ativam defesa antes que o pensamento consciente possa interferir. A mente forte não elimina esse reflexo inicial. Ela não deixa o reflexo completar o ciclo automaticamente. Há um espaço entre a crítica chegar e a resposta ser dada. E é nesse espaço que a pergunta pode ser feita. Há algo aqui que é verdadeiro e útil? O que é verdadeiro merece exame honesto. O que não é pode ser descartado sem drama. Existe também um efeito secundário poderoso de desenvolver essa capacidade. Quando as pessoas ao redor percebem que você recebe críticas sem explodir, a qualidade do feedback que te oferecem melhora. Elas param de filtrar o que dizem por medo da sua reação e passam a ser mais honestas. E informação honesta é um recurso que quem reage defensivamente sistematicamente perde acesso. A maioria das pessoas que tem esse padrão não percebe o custo silencioso que ele cria nas relações. Gestores que explodem com críticas criam equipes que nunca trazem problemas reais. Parceiros que se defendem de qualquer questionamento criam relações onde os outros desistem de tentar. Amigos que interpretam toda crítica como ataque criam dinâmicas de superficialidade forçada, onde ninguém diz o que pensa de verdade. O isolamento informacional que a defesa crônica produz é progressivo. No começo, as pessoas filtram os temas mais sensíveis, depois, filtram cada vez mais, até que as interações permanecem apenas no que é seguro de dizer, e o que é seguro raramente inclui o que mais importa. Marco Aurélio era um dos homens mais poderosos do mundo, e anotava nas meditações as críticas que recebia. Examinava se tinham fundamento, e ajustava o comportamento quando havia algo real. Não porque precisasse de aprovação, porque valorizava a informação que a crítica honesta continha, independentemente da forma em que chegava. Isso está fazendo sentido? Deixa o like se você está acompanhando. O sinal número 4 é ruminar sobre o passado de forma improdutiva. Existe uma diferença que vale estabelecer com clareza entre processar o passado e ruminar sobre ele. Processar é extrair o aprendizado e encerrar. Ruminar é revisitar repetidamente, sem extrair nada novo, mantendo a mesma intensidade emocional do momento original, sem que o loop produza qualquer resultado além do desgaste. Marco Aurélio foi direto sobre isso nas meditações. Gastar energia mental no que não pode ser alterado é um dos desperdícios mais puros que existem. A mente forte extrai o que é útil de uma experiência passada e então libera o resto. Não porque não sente, mas porque entende que o sofrimento repetido sobre o que já passou não serve à própria experiência nem muda o que aconteceu. A ruminação crônica tem uma característica que a torna particularmente custosa. Ela não respeita horário. Acontece durante o trabalho, durante refeições, durante momentos que deveriam ser de descanso, durante a noite antes de dormir. E porque é automática, a maioria das pessoas que a tem não percebe o quanto de energia é consumida por ela diariamente antes de qualquer demanda real do dia ter chegado.
Existe uma distinção que Marco Aurélio praticava, e que é o núcleo do trabalho com esse padrão: a diferença entre o exame honesto do passado e o loop repetitivo sobre o passado. O exame honesto tem uma pergunta central: o que posso aprender disso que ainda não aprendi? E quando a resposta é encontrada, o exame termina. O loop repetitivo não tem uma pergunta com resposta. Tem uma emoção que se alimenta de si mesma. A maioria das pessoas que rumina cronicamente tem dificuldade em fazer essa distinção porque o loop parece processamento. Parece que algo está sendo resolvido. Mas se você examinar honestamente quantas vezes revisitou o mesmo evento e o que mudou como resultado de cada revisita, a resposta quase sempre é: nada mudou. A mesma conclusão chega repetidamente. E o loop continua, não porque a conclusão está errada, mas porque a emoção que o sustenta não foi processada, apenas repetida. O sinal número 5 é catastrofizar situações antes que aconteçam. Mas antes de entrar no quinto sinal, vale nomear algo sobre os 4 primeiros. Eles têm uma raiz comum que ficará mais clara à medida que avançamos. Todos envolvem a mente operando em território que não existe no presente. A ruminação está no passado. A catastrofização está no futuro. A dependência de aprovação está na percepção de outros. E a reação defensiva à crítica é frequentemente menos sobre o que foi dito e mais sobre a imagem que a pessoa construiu de si mesma e precisa proteger. Marco Aurélio retornava repetidamente ao presente como o único território onde a ação é possível. Não o passado que não pode ser alterado. Não o futuro que ainda não existe. Não a percepção de outros que nunca estará completamente sob controle. O presente. O que está diante de você agora. O que depende de você agora. O cérebro humano tem uma capacidade sofisticada de simular futuros possíveis. Essa capacidade existe para o preparo diante de ameaças. O problema é que a mente sem disciplina não usa essa capacidade para preparação. Usa para tortura preventiva. Você precisa ter uma conversa difícil, e a mente já produziu 20 versões do pior cenário possível, cada uma mais grave do que a anterior. Você vai a uma entrevista e já está imaginando a rejeição antes de entrar na sala. Você inicia um projeto e já está vivendo o fracasso que ainda não aconteceu e pode nunca acontecer. Marco Aurélio reconhecia essa tendência e a descrevia como um dos maiores ladrões de paz que existem. Não as dificuldades reais, mas as imaginadas, que chegam antes das reais. Gastam os recursos que seriam necessários para enfrentar as reais, e muitas vezes não se materializam da forma que a mente previu. A prática estoica de premeditação que os filósofos desenvolveram era precisamente o antídoto para isso. Antecipar o pior não com ansiedade, mas com preparação calma. A diferença está no estado emocional durante a antecipação. Catastrofizar é antecipar com medo. Premeditação estoica é antecipar com equanimidade, perguntando o que dependeria de você se o pior acontecesse. A premeditação estoica tem uma estrutura específica que vale detalhar, porque a maioria das pessoas que tenta aplicá-la acaba apenas catastrofizando com outro nome. A estrutura é a seguinte: você antecipa o cenário mais difícil possível de uma situação. Não com angústia, mas com pergunta direta. Se isso acontecer, o que depende de mim? O que posso fazer? O que não posso? Qual seria a resposta mais alinhada com meus valores? Esse processo tem começo e fim, produz clareza e preparo. E então, é encerrado. Catastrofizar não tem encerramento. É o cenário ruim rodando em loop sem a pergunta que o tornaria útil. É o custo sem o benefício. Marco Aurélio praticava a premeditação antes de eventos difíceis com regularidade. Antes de encontros com senadores de intenções duvidosas. Antes de batalhas. Antes de decisões de alto custo. E o que as meditações revelam é que esse preparo não o tornava mais ansioso. O tornava mais calmo, porque havia examinado o que poderia vir e sabia o que faria independentemente do resultado. Você já percebeu situações em que catastrofizou antes que acontecesse e depois a realidade foi bem diferente do cenário que a mente produziu? Comenta aqui embaixo. O sinal número 6 é evitar desconforto a qualquer custo. Esse sinal é particularmente revelador porque a evitação de desconforto raramente parece fraqueza no momento em que acontece. Parece razoável,
Parece sensato, parece autocuidado. E em doses certas, pode ser qualquer um desses. O problema é quando se torna o princípio organizador das decisões. Marco Aurélio escreveu sobre o desconforto não como algo a ser procurado pelo sofrimento em si, mas como território necessário para qualquer crescimento real. A mente que só opera em zonas confortáveis não se expande. Permanece exatamente onde está, cada vez mais limitada ao pequeno território que foi estabelecido como seguro. Epicteto era ainda mais direto. Dizia que a vida boa exige que você regularmente faça o que é difícil, não o que é perigoso sem propósito, o que é difícil no sentido de exigir de você mais do que o que já entregou com facilidade. A consequência de evitar sistematicamente o desconforto é que a capacidade de tolerá-lo diminui com o tempo. O que antes era moderadamente difícil se torna insuportável. O limiar de resistência vai baixando. E a vida, que não para de produzir situações difíceis independentemente da sua preferência, se torna cada vez mais ameaçadora para quem desenvolveu uma intolerância progressiva ao que é difícil. Existe um paradoxo que Marco Aurélio identificava com frequência. As pessoas que mais evitam desconforto são frequentemente as que mais sofrem com o desconforto inevitável quando ele chega, porque não desenvolveram a musculatura de tolerância que o enfrentamento regular constrói. E o desconforto que a vida inevitavelmente produz as encontra despreparadas para ele. A alternativa não é buscar sofrimento desnecessário. É reconhecer que um nível de desconforto voluntário, regularmente escolhido em pequenas doses, constrói exatamente a capacidade que o desconforto involuntário vai exigir quando chegar. É a diferença entre o músculo que foi exercitado progressivamente e o músculo que foi poupado até que uma carga pesada chegou de repente. Marco Aurélio praticava a privação voluntária como exercício regular. Sêneca também, não como punição, como treinamento da capacidade de operar bem em condições adversas. Essa prática tinha um efeito secundário que ambos documentaram. A apreciação das coisas boas que normalmente se dá como garantidas se aprofunda quando você experimenta conscientemente a ausência delas. Existe também uma dimensão relacional desse sinal que raramente é nomeada. A pessoa que evita sistematicamente o desconforto acaba pedindo, implícita ou explicitamente, que as pessoas ao redor também o evitem. Que não apresentem temas difíceis, que não façam pedidos que exijam esforço, que mantenham a interação dentro do que é fácil. E as relações que se formam dentro dessas restrições têm uma superficialidade estrutural que não é o resultado de falta de intenção de aprofundamento. É o resultado da intolerância ao desconforto que qualquer profundidade real inevitavelmente traz. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora e ativa o sininho. O sinal número 7 é precisar ter sempre a última palavra. Esse sinal raramente é visto como fraqueza por quem o tem. É frequentemente racionalizado como determinação, como não aceitar injustiça, como não se deixar vencer. Na realidade, é uma forma de insegurança que precisa da vitória verbal para se sentir intacta. A mente forte pode encerrar uma discussão sem ter a última palavra. Pode deixar algo sem resposta quando a resposta não adicionaria nada de valor. Pode reconhecer um ponto válido do outro sem que isso ameace a própria identidade. Marco Aurélio governou um dos maiores impérios da história e escreveu sobre a futilidade de disputas de ego com uma clareza que impressiona. A maioria dos conflitos que consomem energia humana não é sobre o assunto ostensivo da discussão. É sobre quem está certo. E estar certo, comprovado através da última palavra, frequentemente não muda nada de substancial. Apenas satisfaz temporariamente uma necessidade de dominância que vai retornar, exigindo nova satisfação. Sêneca complementava essa perspectiva com uma observação prática. Quem precisa vencer toda discussão frequentemente perde o acesso a pessoas que poderiam ter dito coisas importantes, porque aprenderam que não vale a pena tentar. Existe uma distinção que vale estabelecer entre ceder por pressão e encerrar por escolha. Ceder por pressão é abandonar uma posição porque a outra pessoa insistiu suficientemente. Encerrar por escolha é reconhecer que o ponto de convergência não vai ser alcançado agora, que a discussão não está produzindo clareza adicional.
e que o melhor uso da energia é encerrar sem que ninguém precisasse ganhar. A pessoa que encerra por escolha não precisa explicar que está encerrando por escolha. Simplesmente encerra. Com tranquilidade. Sem a tensão de quem está contendo a necessidade de continuar. E essa tranquilidade é em si mesma uma demonstração de força que a última palavra nunca consegue ser. Marco Aurélio encontrava diariamente senadores que queriam provar pontos, conselheiros que queriam a confirmação das suas posições, pessoas que interpretavam seu silêncio como concordância ou sua concordância como fraqueza. Ele aprendeu, com tempo e prática, a distinguir as discussões que mereciam o seu engajamento completo das que não mereciam, e a encerrar as segundas sem drama e sem a última palavra como troféu. Compartilha esse vídeo com alguém que você percebe que está sempre precisando vencer discussões mesmo quando isso não serve a nada de concreto. O sinal número 8 é comparar-se com outros de forma crônica. A comparação crônica é uma das formas mais sofisticadas de sabotagem que a mente produz, porque parece manter você informado sobre onde está em relação aos outros. Na realidade, o que produz é uma avaliação permanentemente instável de si mesmo, baseada numa referência que muda constantemente e que nunca será a mesma que a sua. Marco Aurélio entendia que a referência certa para avaliar o próprio progresso é o próprio passado, não a posição de outra pessoa. Você de hoje em relação a você de 6 meses atrás. Essa comparação tem uma linha fixa, revela movimento real, e é a única sobre a qual você tem qualquer influência. A comparação crônica com outros, além de não revelar nada útil sobre o seu próprio progresso, tem um custo energético significativo. Cada comparação requer processamento. A coleta de informação sobre o outro, a avaliação da posição relativa, a gestão emocional do resultado, que costuma ser alguma combinação de inveja, desânimo ou arrogância transitória. E esse processamento acontece dezenas de vezes por dia para quem tem esse padrão, consumindo recursos que poderiam estar em outro lugar. Há também um efeito sobre a percepção do próprio progresso que a comparação crônica produz e que é particularmente destrutivo. Quando a referência é sempre externa, o progresso real que você fez se torna invisível porque sempre haverá alguém mais avançado com quem comparar. Você alcança um nível que antes parecia distante e, em vez de reconhecer o movimento, imediatamente se compara com quem está no nível seguinte. A linha de chegada se move toda vez que você se aproxima dela. O resultado, ao longo do tempo, é a sensação de que você nunca chega, independentemente do quanto avança. E essa sensação, cultivada por anos de comparação crônica, produz um desânimo que não tem relação com o que foi ou não foi alcançado. Tem relação com o referencial que impede que o alcançado seja reconhecido. Marco Aurélio comparava o próprio comportamento não com o de outros imperadores ou com o ideal abstrato, mas com o que havia sido ontem e o que queria ser amanhã. Essa era a única comparação que ele considerava produtiva, porque era a única sobre a qual tinha influência real. Deixa o like se você chegou até o 8º sinal. O sinal número 9 é ser excessivamente afetado pela opinião de pessoas que não importam. Esse sinal tem uma dimensão paradoxal que vale nomear. A maioria das pessoas sabe, em nível intelectual, que a opinião de um desconhecido na internet, de um colega que mal a conhece, de alguém que raramente está presente na sua vida, deveria ter peso mínimo sobre o próprio estado interno. E mesmo assim, um comentário de uma dessas pessoas pode ocupar a mente por horas. O peso que essa opinião tem não é proporcional à sua relevância objetiva. É proporcional à dependência que a mente tem de validação externa em geral. Quando a estrutura interna de autoavaliação é frágil, qualquer fonte de avaliação externa, mesmo uma que objetivamente não deveria importar, preenche o vácuo. Marco Aurélio escreveu sobre isso com uma pergunta que vale ser internalizada. Você passaria metade da sua vida de acordo com o que pensa alguém que você mal conhece? Não, você responderia imediatamente. Mas é exatamente isso que acontece quando você deixa que a opinião de quem mal te conhece afete significativamente o que sente sobre si mesmo. O trabalho de desenvolver uma estrutura interna de autoavaliação suficientemente sólida para que opiniões externas sejam informação, não determinante, é um dos trabalhos mais valiosos de autodesenvolvimento que existe.
E é exatamente para esse trabalho que a prática estoica foi desenvolvida. Existe um mecanismo específico pelo qual a opinião de pessoas irrelevantes ganha tanto peso que vale nomear, porque sem entendê-lo, o padrão parece irracional e, portanto, difícil de trabalhar. A mente não avalia o peso de uma opinião em função da relevância da pessoa que a expressa. Avalia em função da ameaça social percebida. E qualquer sinal de desaprovação, de qualquer fonte, ativa o mesmo sistema de alerta que evoluiu para proteger o status social do indivíduo no grupo. Para esse sistema, crítica de um estranho na internet e crítica de alguém próximo ativam respostas similares. A distinção intelectual entre relevante e irrelevante não desativa automaticamente a resposta emocional. O que Marco Aurélio praticava não era ignorar opiniões externas pela força da decisão racional. Era desenvolver, através de prática repetida, um eixo interno suficientemente sólido para que a resposta emocional, quando chegava, fosse proporcional ao que a situação de fato merecia, não ao que o sistema de alarme automático avaliava como ameaça. Existe algo nessa prática estoica que vai além do conhecimento intelectual e que precisa de estrutura para ser instalado de verdade. Uma jornada construída a partir das meditações, com mais de 20 módulos que traduzem cada um desses 12 sinais em trabalho interno prático. Um desafio de 45 dias com exercícios diários. E áudios de reprogramação que trabalham as camadas mais profundas dos padrões automáticos. Mais de 2.000 pessoas já percorreram esse caminho. O link está na descrição. Mas siga aqui comigo porque os próximos sinais são os mais reveladores. O sinal número 10 é desistir diante da primeira resistência real. Marco Aurélio descreveu esse padrão com uma observação que ainda é precisa. A maioria das pessoas subestima sistematicamente o que é capaz de suportar. E porque subestima, desiste antes de descobrir onde realmente está o limite. A desistência diante da primeira resistência raramente é percebida como fraqueza no momento em que acontece. É percebida como realismo. Como avaliação sóbria de que a situação não vale o esforço. Como reconhecimento sábio de quando algo não está funcionando. E às vezes é de fato qualquer um desses. O problema é quando essa racionalização se tornou o padrão automático de resposta a qualquer resistência significativa. A mente forte não é a que não sente resistência. É a que distingue entre resistência que sinaliza uma direção errada e resistência que é simplesmente o custo natural de fazer algo que vale a pena. E essa distinção exige algo que a mente que evita desconforto não desenvolveu, a capacidade de habitar a dificuldade por tempo suficiente para que ela revele do que é feita. Epicteto era direto sobre isso. As pessoas que alcançam algo significativo raramente têm mais talento do que as que não alcançam. Têm mais disposição para continuar quando é difícil. E essa disposição não é um traço de personalidade fixo. É uma capacidade que se desenvolve exatamente pela prática de não ceder imediatamente à resistência. Existe uma observação que Marco Aurélio fazia sobre a natureza da resistência, que transforma completamente a relação com ela. A resistência que você sente diante de algo importante não é sinal de que a direção está errada. É frequentemente sinal de que a direção está certa e de que o que você está fazendo importa o suficiente para ser difícil. A resistência sem significado não perturba. Você não sente resistência diante de atividades que não importam. A resistência surge exatamente onde há crescimento possível, onde há algo a ser desenvolvido, onde a zona de conforto está sendo genuinamente expandida. E reconhecer a resistência como esse tipo de sinal, em vez de como aviso de perigo, muda completamente o que você faz com ela. Marco Aurélio enfrentou resistências que seriam suficientes para paralisar qualquer pessoa com menos solidez interna. Guerras que duraram décadas, opositores internos constantes, crises que não tinham solução clara. O que as meditações documentam não é a ausência de resistência. É a recusa de deixar que a resistência determinasse a resposta. Qual desses 10 sinais você reconheceu com mais intensidade até agora? Me conta nos comentários. O sinal número 11 é precisar de validação constante para se sentir competente. Existe uma distinção que vale estabelecer entre receber feedback para melhorar e precisar de validação para se sentir competente. O primeiro é inteligente e produtivo.
O segundo revela uma estrutura interna de autoavaliação que não consegue funcionar de forma autônoma. A pessoa que precisa de validação constante tem uma qualidade de vida altamente dependente de variáveis externas. Quando o feedback positivo chega, ela se sente capaz. Quando não chega, duvida de si mesma. E a inconsistência desse estado interno, que oscila de acordo com o que os outros entregam ou não, é em si mesma uma fonte de instabilidade que drena energia de forma contínua. Marco Aurélio desenvolveu o que chamava de foro interno, uma relação com o próprio julgamento suficientemente sólida para que a avaliação de outros fosse considerada sem ser determinante. Não que ele ignorasse o que os outros pensavam, mas que a base da sua autoavaliação não dependia deles para funcionar. O trabalho de construir essa solidez interna começa, como Marco Aurélio praticava, com a pergunta regular: o que eu mesmo penso do que fiz? Não o que alguém disse sobre o que fiz. O que a minha avaliação honesta revela sobre isso? E essa pergunta, feita com consistência ao longo do tempo, começa a construir um eixo interno que os outros não precisam mais preencher. Existe um aspecto desse trabalho que é paradoxal e vale nomear. Quanto mais sólida a estrutura interna de autoavaliação, menos necessidade de validação externa. E, ironicamente, mais validação genuína tende a chegar. Porque a pessoa que não precisa de aprovação para operar tem uma qualidade de presença e de ação que as pessoas ao redor reconhecem como algo diferente do comum. Ela não está performando para ser aprovada. Está sendo o que é. E esse tipo de autenticidade produz um tipo de reconhecimento que a busca ansiosa por validação raramente consegue. Marco Aurélio governou um dos maiores impérios da história e foi admirado por contemporâneos e por gerações subsequentes. Não porque buscou aprovação, mas porque desenvolveu uma clareza sobre seus próprios valores e uma consistência em agir a partir deles, que tornou a aprovação um subproduto do que ele era, não o objetivo que perseguia. O sinal número 12 é agir de forma diferente dependendo de quem está observando. Esse sinal é talvez o mais revelador da lista, e o que Marco Aurélio considerava um dos indicadores mais claros do nível de desenvolvimento do caráter de uma pessoa. Porque o que você faz quando ninguém está olhando é o que você realmente é. Sêneca descreveu isso com uma formulação que permanece precisa. O homem de caráter é o mesmo em público e em privado. Não porque performa virtude pública, porque genuinamente é o que é independentemente de audiência. E essa consistência não é rigidez. É integridade no sentido mais preciso do termo. Ser inteiro, ser o mesmo. Não ser uma versão que varia de acordo com o observador. A pessoa que age diferente dependendo de quem está presente não tem uma identidade estável. Tem uma coleção de personas gerenciadas. E a energia que vai para gerenciar essas personas, para monitorar quem está presente e calibrar o comportamento de acordo, é energia que não está disponível para nada mais importante. Marco Aurélio escreveu sobre essa consistência como resultado de um trabalho específico. O exame regular e honesto de si mesmo. Não para se punir pelo gap entre o que você declara ser e o que é. Para mantê-lo consciente e trabalhar ativamente para reduzi-lo. Porque o homem que sabe onde está o gap e trabalha para fechá-lo, tem uma integridade que a maioria reconhece mesmo quando o gap ainda existe. E o homem que ignora o gap acumula uma inconsistência que eventualmente torna-se impossível sustentar. Existe um exercício que Marco Aurélio praticava especificamente para trabalhar esse sinal, que está documentado nas meditações e que pode ser aplicado por qualquer pessoa. Ao final de cada dia, ele revisava o que havia feito e perguntava se havia sido o mesmo em público e em privado, se havia agido em acordo com o que dizia ser e onde havia ficado aquém. Não com julgamento severo. Com a precisão de quem está fazendo um inventário honesto do estado do trabalho. Essa prática tem dois efeitos simultâneos. O primeiro é manter o gap visível, o que por si só já tem efeito sobre o comportamento. Porque o gap que você vê tem menos poder de se ampliar silenciosamente do que o que você não vê. O segundo é criar um registro de tendências. Os contextos em que a inconsistência aparece mais, as pessoas em cuja presença a persona muda mais, as situações que mais ativam o comportamento de performance.
E esse registro é o mapa que orienta onde o trabalho precisa acontecer. Deixa o like se você chegou até o 12º sinal e teve a coragem de se examinar com honestidade ao longo deste vídeo. Agora vale dizer algo que amarra os 12 sinais. Marco Aurélio não escreveu as meditações como uma lista de falhas humanas a serem julgadas. Escreveu como um diário de trabalho, um registro honesto de onde ele mesmo precisava melhorar. E o que torna esse texto extraordinário 2000 anos depois é precisamente que ele se aplicava os mesmos padrões rigorosos que aplicava a qualquer pessoa que governava. Os 12 sinais deste vídeo não são uma hierarquia de quem é forte e quem é fraco. São um mapa de padrões que, não examinados, limitam qualquer pessoa independentemente de quão inteligente, bem-sucedida ou disciplinada ela seja em outras áreas da vida. Porque força mental não é um subproduto de outros sucessos. É uma capacidade específica que precisa de trabalho específico para se desenvolver. A maioria das pessoas que reconhece esses sinais em si mesma passa pelo mesmo ciclo. Primeiro, a resistência inicial. Eu não faço isso. Depois, a honestidade progressiva. Talvez eu faça isso às vezes. Por fim, quando a honestidade completa chega, eu faço isso mais do que gostaria de admitir. E é exatamente nesse terceiro estágio que o trabalho real pode começar. Porque o que você não vê, você não pode trabalhar. E o que você vê com clareza, mesmo que seja desconfortável de ver, começa a perder parte do poder automático que tinha antes de ser visto. Vale também nomear porque a maioria das pessoas, para no segundo estágio, no talvez eu faça isso às vezes, em vez de chegar ao terceiro. Existe um mecanismo psicológico que os estoicos identificavam com o nome de auto-engano. A capacidade que a mente tem de construir narrativas convincentes que a protejam de informação ameaçadora à imagem própria. Esse mecanismo é sofisticado o suficiente para que a pessoa que está se enganando raramente perceba que está fazendo isso. A narrativa que a mente produz parece verdadeira porque foi construída para parecer. Por isso, o exame honesto de si mesmo precisa de mais do que boa intenção. Precisa de estrutura, de perguntas específicas, de um processo que torne mais difícil para o auto-engano operar sem ser percebido. E é exatamente essa estrutura que a prática estoica oferece. O segundo estágio mantém uma saída. O talvez preserva a imagem. O às vezes justifica. Todo mundo tem fraquezas. E a imagem é protegida ao custo de não ver com clareza o que está limitando. Marco Aurélio foi brutalmente honesto consigo mesmo nas meditações de uma forma que a maioria das pessoas não tem o hábito de ser. Ele escrevia sobre suas próprias falhas com uma precisão que era quase clínica. Não com autopiedade nem com flagelação. Com a precisão de alguém que entende que o exame honesto é a pré-condição de qualquer melhoria real. E é essa honestidade, praticada regularmente, ao longo do tempo, que constrói a força mental que os 12 sinais mapeiam. Não a ausência dos padrões, que é o ideal a ser trabalhado, mas a capacidade de vê-los quando aparecem, de interrompê-los antes que completem o ciclo, e de cada vez menos ser governado por eles de forma automática. A força mental, na visão estoica, não é um estado que se alcança. É uma direção que se mantém. E manter essa direção é o trabalho de uma vida. Marco Aurélio sabia disso melhor do que qualquer pessoa. Governou décadas com essa consciência ativa e deixou registrado que, mesmo no final, o trabalho ainda estava em andamento. Não como fracasso, como honestidade sobre o que o crescimento real exige. Marco Aurélio não alcançou a clareza e a estabilidade que as meditações documentam por talento natural. Alcançou por prática deliberada, repetida, honesta, ao longo de décadas, escrevendo os mesmos lembretes para si mesmo repetidamente, examinando os mesmos padrões de formas diferentes, voltando às mesmas questões porque sabia que a mente precisa ser lembrada com regularidade até que o que precisava de lembrança passe a operar sem ela. Existe uma jornada construída especificamente a partir desse trabalho que Marco Aurélio documentou, com mais de 20 módulos que traduzem cada um dos 12 sinais em exercícios práticos do cotidiano. Um desafio de 45 dias que instala os novos padrões por repetição até que se tornem resposta automática,
e áudios de reprogramação mental que trabalham as camadas mais profundas de cada padrão. Mais de 2.000 pessoas já percorreram esse caminho e descrevem a mesma transformação central. Não que se tornaram perfeitas, que passaram a ver os próprios padrões com clareza suficiente para que eles não as governassem mais de forma invisível. O link está na descrição. Qual dos 12 sinais você reconheceu com mais honestidade em si mesmo? Me conta nos comentários. Eu leio todos. Compartilha esse vídeo com alguém que você percebe que tem força em muitas áreas da vida, mas que esses padrões específicos ainda limitam de formas que ele próprio talvez não tenha nomeado. Inscreva-se no canal se ainda não fez isso. Em alguns segundos vai aparecer um vídeo na tela que aprofunda o que você acabou de ouvir. Ele é o próximo passo. Não ignore. Lembra da pergunta feita no início deste vídeo? Você realmente tem a força mental que acredita ter? A resposta honesta, depois de conhecer os 12 sinais, provavelmente é mais nuançada do que seria antes. Não porque você é mais fraco do que pensava. Porque você está vendo de forma mais precisa do que antes. E ver com precisão é, em si mesmo, o começo da força. Marco Aurélio não era invulnerável. Era preciso sobre onde estava vulnerável. E é exatamente essa precisão que as meditações ensinam. Não a ausência de fraqueza, mas a consciência honesta de onde ela está e o trabalho contínuo para transformá-la. Os 12 sinais que você conheceu hoje não são um veredicto sobre quem você é. São um mapa de onde o trabalho está. E mapas são úteis exatamente porque mostram onde você está agora. Não para te envergonhar pela posição atual, mas para tornar possível a navegação em direção aonde você quer chegar. Marco Aurélio escreveu as meditações sabendo que seria lido por ele mesmo no dia seguinte, não por nenhuma outra pessoa. Era um diário de trabalho, não uma declaração de sabedoria alcançada. E essa qualidade, de documento de alguém que está em processo e não de alguém que chegou, é o que torna o texto tão relevante e tão humano 2.000 anos depois. Você está em processo. Os sinais que reconheceu hoje são o começo desse processo, não a sua definição. E começar com clareza é sempre melhor do que continuar sem ela. Agora, depende de você.